Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações resumidas para todos que acessam meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Bem, eu estou aqui já com a minha edição de domingo preparada, edição de domingo, dia 22 de novembro de 2020, Web Jornal do Paulo Maciel para você que está sempre assistindo ao facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos às primeiras informações? Bem, neste domingo 22 de novembro de 2020, nós temos os seguintes santos. Santa Cecília é muito conhecida, né, dos católicos, porque os católicos têm os seus santos mais prediletos, cada um tem seu santo, seu patrono, né, sua devoção por determinado santo. Santa Cecília é muito conhecida. São Filémon São Filémon é um santo para o qual o apóstolo São Paulo mandou uma carta muito importante. Era amigo do apóstolo São Paulo. E São Mauro, mais um santo. Bem, na Igreja Católica Apostólica Romana, este domingo corresponde à 34ª semana do tempo comum. 34ª semana do tempo comum, mas hoje tem uma celebração especial no domingo, celebração de Cristo Rei. Então, domingo, celebra-se Cristo Rei. É uma solenidade muito importante na igreja. Cristo Rei do Universo. As igrejas católicas, então, todas elas no mundo inteiro estarão celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, Cristo que é o nosso Redentor. Bem, a fase da Lua, começa hoje a fase da Lua crescente. Então, você que gosta de saber da fase da Lua para plantar suas hortaliças, seu feijão, suas plantas, fase da Lua crescente, começando neste domingo. É o Dia Nacional da Ação Católica e Dia da Música. Aniversário de Niterói. Já visitei Niterói várias vezes, no estado do Rio. É Dia da Comunidade Libanesa no Brasil. Olha, aqui em Colatina tem muitos descendentes de libaneses. Eu já entrevistei muitos deles. Aqui nós temos famílias, deixa eu ver, se eu me lembro. Richa... Faed, tem algumas famílias de descendência libanesa, Salume, né? Eu entrevistei vários dos descendentes na época em que meu amigo Luiz Carlos Maduro estava aqui no Brasil e ele tinha a revista nossa, eu escrevia para ele. Hoje, então, é dia do músico. Olha aí, meus queridos amigos músicos, parabéns. Parabéns aos músicos, porque hoje é dia do músico e também da música. Vamos agora aos indicadores econômicos. Vamos saber como fechou o café no fim de semana, na sexta-feira à tarde, no fim da tarde. Também o dólar, a bolsa. Vamos saber como é que ficou? Pois é, o café arábica bebida dura fechou a R$ 476 a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória.
O Arábica bebida dura, aliás, bebida Rio, Arábica bebida Rio, 379. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, 381. Preço, valor, negociado na sexta-feira, dia 20, ok? 20 de novembro de 2020. O dólar fechou no mercado financeiro em São Paulo em alta de 1,37%, cotado a R$ 5,38. Já a Bolsa Brasileira fechou em queda de 0,59% e o índice Bovespa fechou a semana com 106.042 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75. E o salário mínimo por dia, R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa oficial do governo, a taxa Selic, ela é estipulada pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, 2% ao ano, a menor taxa da história. E enquanto a taxa Selic está em 2% ao ano, a inflação dos últimos 12 meses soma 3,92%, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil. Vamos a mais informações? Olha, eu já falei, mas vamos falar de novo. O Espírito Santo agora está com 5 cidades com transmissão moderada para Covid e 73 com transmissão baixa. Colatina continua com a transmissão baixa, tá bom? O governo do estado anunciou na sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, o 32º mapa de risco Covid-19. Terá vigência entre esta segunda-feira e o domingo, dia 29. Né? Então, ela ainda não está em vigor, é bom que se diga. Ainda está em vigor até este domingo, o mapa de risco anterior. Este novo mapa entra em vigor amanhã, segunda-feira. Do total de municípios capixabas, nós temos aqui no Espírito Santo 78 municípios. Do total, 73 estão no risco baixo. Parabéns! Parabéns, graças a Deus, no risco baixo. E outros 5 estão em risco moderado. Não tem nenhum com risco alto. Parabéns mesmo àqueles que estão no risco moderado, porque não é fácil. 8 meses enfrentando uma pandemia dessa, ninguém aguenta. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, já vai para 9 meses. Porque começou em meados de março, né? Já vai para 9 meses, então ninguém aguenta mesmo. Parabéns até aqueles que estão no risco moderado. Não há nenhum município no risco alto. A matriz de risco de convivência considera o eixo de ameaça, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Bem, mas eu acho que vai haver uma modificação, me parece. Eu sei lá, eu sou contra restrições. Mais restrições eu sou contra. Eu vi até um médico falando também que o fica em casa já acabou. Isso aí não se deve nem mais ficar incentivando isso. Porque o fica em casa, além de trazer problemas econômicos, traz problemas mentais. Então o pessoal já ficou em casa demais. Agora, é lógico, saindo tem que se proteger, usar a máscara, isso é o normal, né? Usar a máscara, manter o distanciamento, né? Passar água e sabão nas mãos ou álcool em gel e tomar todos os cuidados, evitando tocar o olho, o nariz e a boca durante as caminhadas, né? Vamos a outra notícia agora. Real Noroeste vence. Olha, o único time do Norte, Noroeste aqui, que está no Campeonato Brasileiro da Série D de dado, é o Real Noroeste. Ele venceu, estava perigando a situação do Real Noroeste, estava perigando. Ele estava, me parece que há 4 partidas sem vencer. E o Real Noroeste ontem, no sábado, jogou
contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. E venceu. 4 atletas testaram positivo para a Covid-19 no exame anterior ao jogo. Eles não participaram do jogo, mas mesmo assim o Real Noroeste, jogando em casa, ganhou. Todos estão assintomáticos, os jogadores que testaram positivo, ou seja, sem apresentar os principais incômodos da enfermidade. O Real Noroeste venceu por 3-1 com gols de Marcel. Parabéns, Real Noroeste! Parabéns! E os jogadores, como eu já disse, estão assintomáticos, então são sintomas leves. Atletas normalmente têm sintomas muito leves, né? Esportistas, atletas. Bem, agora vamos lá. Avaliação popular de Bolsonaro em alta. Notícia nacional. Uma pesquisa da revista Exame, em parceria com o Instituto Ideia, diz que o presidente Jair Bolsonaro está com 41% de aprovação popular, a maior em quase 2 meses. O nível de escolaridade influenciou no levantamento, sendo de 42% os que possuem ensino superior e deram o sim, ou seja, a aprovação a Bolsonaro. A rejeição caiu de 34% para 31%. E por falar nessa boa notícia para o nosso presidente, Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido atleta do século XX e o maior jogador de futebol do mundo, Pelé enviou um presente ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma nota de agradecimento por conta de uma camisa do Santos autografada por Pelé. O maior jogador do mundo, Pelé, posou para uma foto segurando uma camiseta do Clube Santista com os dizeres especiais. Ao presidente Bolsonaro, com um abraço de Pelé. Parabéns, presidente Bolsonaro, pela popularidade. Parabéns ao Pelé, que é o nosso maior nome do esporte. E que também o Pelé fez aniversário recentemente. Parabéns, mais uma vez. Dia de Nossa Senhora da Saúde, comemorado por católicos. Foi ontem, no sábado, dia 21 de novembro de 2020. Comemorou-se o dia de Nossa Senhora da Saúde. Houve missa especial no Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, no noroeste do Espírito Santo. Houve a Romaria dos Homens, que saiu de Linhares, no norte, na quinta-feira, 19 de novembro, percorrendo 74 quilômetros a pé até o Templo Católico Ibiraçuense. O padre Maurício Fornaciari esteve junto dos devotos. Eu só não sei se ele fez o percurso, mas que ele esteve junto dos devotos na chegada a Ibiraçu, isso sim, ele esteve lá. A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, e com a participação também do reitor do santuário, o bispo Dom Décio Sossais Andonati. Houve a exigência do uso de máscara, e isso é normal nesse momento de pandemia, e também do distanciamento social nos bancos do interior da igreja. O governador Renato Casagrande esteve presente. Dom Décio disse que temos que cuidar da saúde mental, falei agora há pouco. Ficar em casa está dando problema, né, mental. Cuidar da saúde mental, física, dá problema físico também, ficar só em casa. Obesidade, né? O sedentarismo. Então temos que cuidar, vamos ver o que Dom Décio disse, né? Meu pastor Dom Décio, durante muito tempo foi bispo da Diocese de Colatina, né? Bispo, antes de ser emérito, bispo mesmo oficial, né? Agora ele é emérito. Bem, ele então disse que temos que cuidar da saúde mental, física, social, cultural e espiritual, frequentando a igreja, indo rezar, né? Que é a saúde espiritual. Agora vamos lá, meu Deus do céu, agora vamos mudar de assunto, porque, olha, fiquei estarrecido com uma notícia que eu recebi. Eu tenho que repassar para vocês, porque, olha, um horror. Infelizmente, a violência,
urbana continua, violência rural também, o Espírito Santo, minha nossa, hein? Muitos casos violentos no Espírito Santo, e nesse caso aqui eu nem sei a motivação, mas vamos passar a notícia: crime bárbaro na Serra, homem morto a machadada, gente. Na localidade rural de Cidade Nova, na Serra, uma casa foi invadida por 2 criminosos. Um homem de 61 anos de idade foi morto a machadadas na zona rural. O machado seria seu material de trabalho na roça. A mulher fugiu pela janela e ficou 2 horas escondida no matagal com um neto de 8 anos. A própria vítima lutou com os assassinos e instruiu a esposa a sair com o neto. Meu Deus, imagino como deve ter sido a luta desse homem de 61 anos, desse lavrador. Os vizinhos, então, ligaram para a polícia. Ligaram após a mulher retornar e encontrar o marido morto. Meu Deus do céu, que cena! Eu fico imaginando, olha, nós temos que nos colocar na situação dessas pessoas. A mulher, após retornar, encontrou o marido morto, ficou desesperada pedindo ajuda. Ela teve que sair com o neto. O próprio marido, ao ser atacado, falou: sai, vai com o menino. Depois ela retornou, depois de 2 horas, encontrou o marido morto. Que coisa, gente. Ela ficou desesperada e os vizinhos que ligaram para a polícia. A mulher passou mal e foi receber, inclusive, atendimento médico no hospital. Podem ter sido 2 os autores do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e tudo aconteceu na madrugada deste sábado, 21 de novembro de 2020. Quem souber de informações deve ligar para o 181. Não precisa se identificar. 181 é o telefone da Polícia Civil. Jovem trafica de madrugada e é detido. Olha essa notícia, gente. Muito jovem envolvido com tráfico de drogas, com a criminalidade. Um jovem foi flagrado pela polícia em Vila Velha praticando tráfico de entorpecentes de madrugada e acabou sendo detido. Era por volta das 3 horas. O subinspetor Rusley, Guarda Civil Municipal, GCM, informou que o histórico é de bastante violência, inclusive de embates as forças de segurança. O detido foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, na Grande Vitória. Mulher é perseguida e jogada de escadaria. Mais uma violência. Essa aí não aconteceu nesse fim de semana, não. Aconteceu há algum tempo, mas é recente. Um homem entrou num ônibus, observou uma passageira, depois a seguiu no desembarque. E foi quando começou a violência. Ele espancou a mulher e depois a empurrou de uma escadaria. A mulher bateu com a cabeça ao rolar pela escadaria, ferindo rosto, cabeça e braços. O caso é recente e a vítima já passou pelo hospital. Ela ainda encontra, inclusive, dificuldades para articular as palavras, pronunciar bem as palavras. Não houve maiores esclarecimentos sobre o que levou a mulher a ser agredida e com tanta brutalidade. Meu Deus, hein? Caso aí da Grande Vitória. Quase 500 quilos de maconha apreendidos pela PRF. Parabéns, Polícia Rodoviária Federal. Olha, a Polícia Rodoviária Federal ultimamente tem feito ações muito positivas para a comunidade, apreendendo bebidas sem nota, apreendendo drogas, melhorando a situação da sociedade do bem. Porque a sociedade do bem não quer que, né, a sociedade podre fique do lado, porque contamina. Então, parabéns à PRF. Olha aí, quase 500 quilos, gente, de drogas. 480 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no litoral do estado do Espírito Santo. Os tijolos de maconha estavam num automóvel enrolados em cobertor. A ação foi realizada na Grande Vitória quando os policiais rodoviários federais abordaram um veículo suspeito. Para refletir agora, vamos
Dá um tempo aqui na violência, na ação policial. Vamos refletir um pouquinho? Olha, homens e mulheres têm habilidades e dons diferentes. Homens e mulheres têm habilidades e dons diferentes. A mulher, por exemplo, gera um filho dentro dela, né? Que coisa bonita. A mulher gera um filho. Ela tem a concepção. O homem não. É diferente. A mulher tem um período menstrual todo mês. O homem, não. A mulher é mais frágil fisicamente. O homem, não. O homem tem testículos. A mulher, não. A mulher é, às vezes, barraqueira, mais barraqueira. O homem, não. E os dois, no fundo, se completam com seus talentos e especificidades intrínsecas. Os dois se completam, né? Os dois se completam, se unem. Isso é que é importante. Então, é só para a gente refletir. Às vezes a gente tem que parar um pouco e parar com extremismos, radicalismos que não levam a nada. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo, não é só no Brasil, mas um mundo com muitos radicalismos. Pesquisa de preços agora. Vamos agora à notícia de novo. Pesquisa de preços. Olha, eu fiz compras no sábado, 21 de novembro de 2020. Eu fui à Feira Livre de Hortifruti Grangeiros do Produtor Rural, em Colatina, que fica na Avenida Delta, ao lado da Praça Sol Poente e da unidade do Senac, no bairro Esplanada, em Colatina. E adquiri esses produtos. Banana prata, o quilo, R$ 1,50. Banana nanica, o quilo, R$ 1,50. É lógico que eu procurei o box que vendia mais em conta, mais barato. Nós temos que fazer isso. Chinchar, escolher o local que vende mais barato para você manter a sua renda, manter os seus pagamentos sem ter problemas na hora de fechar o caixa, né? Digamos assim, caixa da família, né? Pois é, então você tem que fazer isso. Chega na feira, olha numa banquinha, numa outra, vai um box, vai outro. Eu já tenho, inclusive, pessoas lá que eu estou acostumado a comprar com elas. São as pessoas que já têm sua roça, sua plantação, sua lavoura, e são meus amigos. Agora vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna, de sábado. O jornal A Tribuna é editado em Vitória e circula em vários municípios capixabas. Vamos lá, as manchetes de capa. 556 vagas abertas com salário de até 14 mil e contratação imediata. Seleção vai ser feita pela nova empresa estatal criada para administrar hospitais públicos no estado. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Também vai ser feito cadastro de reserva com outras 734 vagas. Moradores levam flores para as ruas e mudam visual em bairros. O corretor de imóveis, André, não entendi o sobrenome, foi um dos primeiros moradores da Mata da Praia, em Vitória, a levar rosas e orquídeas para dar mais vida ao bairro. É uma legenda de foto de capa. Tem uma foto na capa de A Tribuna de sábado. Cláudio Humberto, vamos ver o que a coluna do Cláudio Humberto destaca. O país gasta 101 bilhões só com funcionários de 46 estatais sob controle do governo. Meu Deus, as estatais, 101 bilhões. Puxa, Cláudio Humberto, eu não sabia que o valor era tanto, só com funcionário. Meu Deus, tem que privatizar um punhado dessas estatais, mas não sei. O projeto de privatização parece que não passa no Congresso, não anda. Eu vou te contar, o Congresso é muito lento, né, gente? Nossos deputados e senadores, infelizmente, ganham muito e trabalham pouco, pelo que a gente observa, né? A gente que é leigo, vive aqui no sufoco, né? Trabalhando dia a dia, poxa vida. Bem, vamos a outra notícia.
Policial leva pauladas de bandidos e tem carro e arma roubados na Serra. Eu falei essa notícia ontem, só que eu não sabia de onde era. É na Serra. Esse caso aconteceu na Serra, na Grande Vitória, município da Serra. O policial levou pauladas, policial civil, paulada de bandidos e teve o carro e a arma roubados. Meu Deus! Onde estamos? Até a polícia está sendo roubada. Carro, arma. Meu Deus do céu, que situação essa do nosso querido Espírito Santo, hein? Coluna Antenado. Deixa eu ver aqui. Oscar para escolher os melhores games de 2020 vai acontecer em dezembro. AT2. Aulas presenciais suspensas em Vitória e Cariacica. O Antenado é que está no AT2. Agora, outra notícia: bares e restaurantes vão ter de fechar mais cedo. Meu Deus do céu, eu acho que, não sei, eu sou contra. Contra porque faz parte da economia. Bar e restaurante tem uma importância muito grande para a economia. Muitas famílias vivem a partir do funcionamento de seus bares e restaurantes. Então, eu não vejo isso como positivo, francamente. Eu acho que tomar as medidas de segurança, sim, mas mais restrições, não. Eu estou apoiando a vocês, donos de bares e restaurantes. Cliente morre após apanhar de segurança de hipermercado. Sexy famosa, guerreira e cheia de atitude, não sei quem é. Deixa eu ver mais aqui. Fla pega Coritiba e 0-0 é goleada. Bem, as notícias são essas da capa da Tribuna, jornal de sábado, hein, de ontem. Bem, você está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 22 de novembro de 2020. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque falando muito assim, a gente está com as pregas vocais sempre umedecidas. Olha, 337 vagas no Cine de Colatina. O quadro de avisos da Agência Nacional do Sistema de Emprego, o Cine de Colatina, anuncia para esta segunda-feira 337 oportunidades de trabalho disponíveis. Eu passei lá na sexta e vi lá no quadro, tem um quadro no mural externo com esse número, 337 vagas. Agora, eu vi lá também que algumas vagas não são preenchidas há várias semanas. O que está havendo? Qual o problema? Eu acho que não tem pessoas qualificadas. Eu vi, por exemplo, vaga para açougueiro, tá lá um tempão. Será que não tem açougueiro em Colatina? Não tem açougueiro aqui na região? Há várias semanas que eu passo lá, a vaga para açougueiro está lá e ninguém aparece ou ninguém é contratado. Não sei o que está vendo. Bem, os interessados devem ligar para o telefone 3721-7102 a fim de marcar o comparecimento, né, presencial. Então, para comparecer lá presencialmente, tem que marcar aqui 3721-7102. Agora, você pode passar lá e olhar o mural com as vagas, mas para ser atendido tem que agendar por esse telefone. Preferencialmente, o atendimento continua sendo online, segundo informa a direção da Agência de Empregos. Para isso, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Tá bom? O site onde se encontram as vagas é www.cetades.es.gov.br. Eu vou deixar essa notícia completinha no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, hoje é domingo, domingo é dia de missa para o católico, missa de preceito, é uma obrigação do católico. O católico tem direitos e deveres, e é um dever dele comparecer, e também um direito ir à missa. Então, hoje é domingo, dia de missa para o cristão. Outras denominações religiosas também têm seus cultos dominicais. Eu falo da Igreja Católica porque eu tenho mais contato com ela, e eu sou católico, inclusive participo da liturgia mensalmente. Hoje eu não estou participando, mas participei no sábado e domingo passados. Bem, nesse domingo tem missa às 7 horas
9 horas e 19 horas, no estacionamento do supermercado Três Irmãos, em Colatina. A Catedral Sagrado Coração de Jesus ainda passa por obras de revitalização e reformas. Os vitrais já começaram a ser reintroduzidos nas janelas após restauração. Então, eu fui lá visitar para verificar esses vitrais que já foram repostos. Muito bonitos ficaram, né? Bem mais vivos, com as cores mais vivas. Bem, quero agradecer, obrigado a vocês, meus seguidores na internet, você que segue principalmente o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Quantas mensagens pelo meu aniversário que transcorreu durante a última semana. Muito obrigado. Não sei se eu respondi todas as felicitações, mas eu quero agradecer aqui a todos. Se eu não respondi, aqui eu estou respondendo, tá bom? Obrigado pelos votos de feliz aniversário, tá bom? Mais uma vez agradeço ao grande número de felicitações que recebi neste mês de novembro. Obrigado. Me perdoem se não respondi a todos, mas o sentimento é de muita gratidão, de muito carinho a todos vocês que me seguem nos meus endereços eletrônicos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Tenham sempre a paz de Cristo Jesus em suas vidas. E se vocês tiverem a paz de Cristo Jesus, vocês vão ter realmente uma vida melhor. Olha, agora que eu tenho um trecho da entrevista do filósofo, professor e escritor Olavo de Carvalho. Ele mora nos Estados Unidos e é uma personalidade muito benquista por uma grande parte dos conservadores brasileiros, pessoas que gostam de aprender. Ele é um crânio, um homem muito inteligente, escreveu vários livros. E o professor Olavo de Carvalho, ele mora nos Estados Unidos, e de lá ele está sempre dando informações sobre o pensamento dele para um mundo melhor. Ele concedeu entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, em 19 de novembro. Vamos ver o que ele disse. Palavras do professor e escritor brasileiro Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos. Quem apoia a esquerda hoje em dia? É só o mega bilionário. Então a esquerda representa os interesses do metacapitalismo. É o George Soros, um grande bilionário, o homem da Microsoft, o homem da Amazon. Então são esses caras que mandam e a esquerda obedece. É a classe dominante, a classe capitalista. É uma situação paradoxal? É. Mas ela foi muito bem planejada a partir da escola de Frankfurt, que neutralizou a ideia da revolução proletária e criou várias sub-revoluções burguesas. As revoluções negristas, feministas, abortistas, gaysistas, etc. Essas várias reivindicações podem ser atendidas no regime socialista? Ele pergunta. Esse texto é do professor Olavo de Carvalho, hein? Essas várias reivindicações podem ser atendidas no regime socialista? É claro que não. Elas exigem o regime capitalista. Só no regime capitalista elas podem progredir. Então, quanto mais as megafortunas favorecem esses movimentos, mais forte o capitalismo se torna. Agora, a esquerda não percebe nada. Olha, uma reflexão do professor Olavo de Carvalho, hein? Olha que eu não sigo o professor Olavo de Carvalho, não. Alguma coisa eu aproveito do que ele fala, mas nem tudo. Não concordo com tudo, mas ele é muito perspicaz, é muito ferino, e não tem papas na língua, não. Se você quiser ver mais aí sobre essa entrevista, Os Pingos nos Is, ok? Findes quer que todos façam sua parte na prevenção à Covid.
O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Paulo Baraona, informou que a entidade está preocupada com as novas restrições que possam surgir por conta da disseminação do novo coronavírus. Ele disse até que algumas empresas devem retomar a modalidade de trabalho em home office. Ele afirma que a economia está em recuperação e é preciso alertar a sociedade para que cada pessoa cuide para não propagar o vírus. Para ele, se a pessoa se descuida no seu lazer, a doença vira uma bola de neve. Lembrou que as indústrias e demais empresas estão cumprindo as determinações de biossegurança e é necessário que o empregado, após sair do trabalho e ir para o lazer, também faça a sua parte preventiva. Palavras do vice-presidente da Findes, Paulo Baraona. Olha aí! Depois que você sai do trabalho, tem que tomar cuidado também para não se infectar. Tem que também passar um álcool em gel na mão, de vez em quando usar a máscara, de vez em quando, porque quem está bebendo, vai para o lazer, vai beber e comer, não tem como fazer isso com a máscara, né? Tem que ter bom senso, mas sem radicalismo, tá bom? Não vamos radicalizar, não. Isso vai passar uma hora vai passar. Operário morre ao ser atingido por chapa de granito. Um operário morreu Deixa eu ver onde foi, hein? Um operário morreu no setor de rochas de Cachoeiro de Itapemirim. Foi no sul do estado do Espírito Santo, Cachoeiro. Ele estava dentro de um container e foi atingido por uma chapa de granito. Com isso, sobe para 12 o número de empregados que perderam a vida no estado por conta de acidentes de trabalho nessa área. A vítima deixa esposa e filho. A empresa paralisou o trabalho na sexta-feira e no sábado. Foragido recapturado. Um foragido da Justiça foi recapturado na Serra, na região metropolitana do Espírito Santo. Antes, ao avistar, antes de ser preso, ao avistar a polícia, ele rendeu uma família. Meu Deus do céu, colocou gente inocente em perigo. Então ele avistou a polícia, esse foragido da Justiça. Avistou, rendeu uma família para tentar evitar a prisão, mas não teve jeito, porque a polícia foi mais esperta do que ele. Segundo o soldado PM Freitas, um policial desferiu um tiro nele, ficou ferido e foi levado para o hospital, onde ficou sob escolta. O homem é suspeito de homicídio no estado da Bahia. Meu Deus do céu, a polícia tem que agir com firmeza. Agora, humor, um pedacinho de humor aqui, uma frasinha bem rapidinha. Quem nasceu em 1900 e tampinha de Guaraná de rolha, hein? Eu vi essa brincadeira aí. Quem nasceu em 1900 e tampinha de Guaraná de rolha? Eu não nasci. Ou nasci em 1900 e tampinha de Guaraná de rolha. Eu acho que eu nasci em 1900 e tampinha de Guaraná de plástico. Deixa eu ver. Ah, não, eu nasci em 1900 e tampinha de Guaraná de aço. Tampinha de aço. Tem tampinha de rolha, que é bem antiga. Tem a tampinha de aço, né, de metal, e tampinha de plástico, que é a mais recente, né? Meu Deus do céu. 1900 e tampinha de Guaraná de rolha. Bem, agora uma notícia boa para os produtores. Atenção, você que produz produtos cárneos. O governo federal facilita a venda interestadual de produtos cárneos artesanais. Carne! Instrução permite que estados e Distrito Federal concedam selo arte aos produtores artesanais de todo o Brasil, liberando a venda interestadual de produtos como embutidos e defumados. Então vamos à notícia completa? Vamos lá. O governo federal facilita venda interestadual de produtos cárneos artesanais. O selo arte permitirá a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como carne de sol, linguiças e defumados. E essa notícia é do Ministério da Agricultura. Ele cumpriu mais uma etapa para a implantação do selo arte em todo o país. Foi publicada a Instrução Normativa número 61, que estabelece o regulamento para o enquadramento dos produtos cárneos artesanais para a concessão do selo arte. A publicação foi
na quarta-feira, 18 de novembro de 2020. O selo Arte vai permitir a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como carne de sol, linguiças, defumados. Com a certificação, os produtores artesanais poderão acessar mais mercados e aumentar a renda. O diretor do Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do Ministério, Orlando Melo de Castro, destaca que a instrução normativa permite que estados e o Distrito Federal concedam o selo Arte aos produtos cárneos. A norma possibilita que esses produtos possam ser comercializados em todo o território nacional, além de ser um selo de garantia da conformidade artesanal, que é um potencial agregador de valor. Essa iniciativa vai atender a demanda de inúmeros produtores artesanais que produzem e preservam a cultura e a tradição dessa produção em suas regiões. Olha, medida importante, hein? A gente tem que divulgar. Os estados e o Distrito Federal deverão reconhecer, por meio de protocolos específicos, os produtos artesanais dos respectivos territórios, considerando a rastreabilidade da matéria-prima quando cabível. Os produtores rurais, animais destinados ao abate para a fabricação de produtos cárneos artesanais, devem comprovar o atendimento às boas práticas agropecuárias. Isso aí é normal, você tem que ter boas práticas no manejo aí das carnes. Sendo que o abate dos animais, no manejo dos animais, né, e do abate dos animais ou a matéria-prima utilizada deve ter origem em abatedouros ou frigoríficos com inspeção oficial. As avaliações dos documentos de comprovação do cumprimento das boas práticas serão feitas pelos estados e pelo Distrito Federal, responsáveis pela concessão do selo Arte. No caso das boas práticas agropecuárias, o trabalho poderá ser promovido pelos serviços de assistência técnica e extensão rural. No caso aqui, no Espírito Santo, é o INCAPER, né? Em relação à fabricação, as avaliações poderão ser feitas pelos serviços de inspeção municipal, estadual ou federal. Então, é uma boa notícia, eu acredito que o Espírito Santo vai ser muito beneficiado. Regulamentado em julho do ano passado, a concessão do selo Arte atende a uma demanda antiga de produtores artesanais. Então, já é uma reivindicação antiga. É uma certificação que permite que produtos como queijos, embutidos, pescados e mel, o mel também, possam ser vendidos livremente em qualquer parte do território nacional, eliminando entraves burocráticos. Para os consumidores, é uma garantia de qualidade, com a segurança de que a produção artesanal respeita as boas práticas agropecuárias e sanitárias. A primeira etapa de aplicação foi para produtos lácteos. Neste momento, técnicos da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação estão na fase final de sistematização de produtos, de propostas, né, para a publicação da instrução normativa para pescados. A próxima etapa abrangerá produtos oriundos de abelhas, mel, própolis e cera. Informação do Ministério da Agricultura, notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, eu vou falar essa curiosidade aqui. Máscara com a fisionomia de cada um. Já pensou? Por exemplo, eu tenho meu rosto aqui, né? É esse contorno. E a pessoa máscara com a mesma cor do meu rosto, a boca, é uma máscara, mas é desenhada nela o meu rosto. Então, olha, um artista plástico do Rio de Janeiro está produzindo máscaras com as feições do rosto de cada um. A máscara acompanha os contornos do rosto com as cores naturais, parecendo até que a pessoa está sem máscara, mas está sim com a máscara. Agora, uma notícia importante que é uma melhora no nosso país na questão do emprego. O Brasil pode fechar o ano perdendo menos emprego que em 2015 e 2016. A informação é do ministro da Economia. A geração de empregos no segundo semestre pode fazer o país fechar 2020 perdendo menos postos de trabalho do que na recessão de 2015 e 2016. A declaração foi feita pelo ministro da Economia, o meu xará, Paulo Guedes. Ele voltou a defender a desoneração da folha de pagamentos e criticou o Congresso Nacional por interditar o debate sobre o tema.
na maior crise global, nós podemos terminar o ano com 1/3 ou 1/4 de empregos que foram perdidos na recessão autoimposta de 2015 e 2016, declarou Guedes durante o 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a ABRAP. De acordo com Guedes, o Brasil pode terminar o ano com o fechamento de cerca de 300 mil postos de trabalho. De janeiro a setembro, segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o país tinha eliminado 558.600 vagas, contra o saldo negativo de 1.144.000 registrado de janeiro a maio. No evento, o ministro voltou a defender a desoneração da folha para todos os setores da economia, mas sem especificar de onde sairia a receita para cobrir o benefício. Palavras dele: estamos convencidos do problema de desoneração da folha. Precisamos remover esse problema. Então, ele está convencido, como ele disse aqui, né, e diz que esse problema precisa ser removido. E há uma cobrança de impostos sobre a folha, que onera muito, né? Por isso que se chama desonerar, deixar de cobrar esse imposto. Imposto para ele, inclusive, ele classificou como desastre. Colocou 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal e prejudica a arrecadação para a Previdência, segundo o ministro Paulo Guedes, da Economia. Normalmente, o ministro quer arrecadar, e ele está aqui falando o contrário, pelo menos nesse quesito, relativo a esse imposto. Por diversas vezes, o ministro defendeu a criação de um imposto sobre transações digitais para cobrir a perda de arrecadação com a desoneração da folha. Então, desonera a folha e cria-se um imposto digital. Apesar de o governo ainda não ter enviado a proposta ao Congresso, Guedes criticou os deputados por não levarem adiante o debate. A Câmara interditou esse debate. Ora, um governo eleito quer fazer uma reforma e não consegue. Vamos cuidar das outras, os gastos, as despesas. Começamos pela Previdência, depois os juros da dívida, declarou. Então, vamos esperar aí que a situação melhore e que o Congresso debata essa questão. Sobre o ressurgimento de casos de Covid-19 no país, Paulo Guedes disse que o fenômeno está restrito a algumas regiões e não é geral. Se a doença vier, estamos numa outra dimensão. Sabemos como agir, mas não é nosso plano, ponderou o ministro. Ele reiterou que a equipe econômica está concentrada em prosseguir com as reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, e em preservar o teto de gastos sem recorrer a programas populistas. Olha, agora, nesta semana, dia 19, foi o dia da bandeira, e teve uma cerimônia na Polícia Militar. A Academia da Polícia Militar do Espírito Santo celebrou na quinta-feira, 19 de novembro, a cerimônia do Dia da Bandeira, por ocasião do aniversário de adoção desse símbolo nacional. Durante a solenidade, a bandeira do Brasil esteve em local de destaque diante da tropa, formada por alunos do curso de formação de oficiais, CFO, e pelas praças que compõem o efetivo da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, APM. Juntamente com o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional, a bandeira nacional compõem os símbolos nacionais brasileiros. Então, é importante, foi um dia marcante. Em Brasília também o presidente Bolsonaro participou. Então, é muito importante que nós lembremos dessa passagem da data da comemoração do Dia da Bandeira. Ação policial. Homens detidos por PM após tentar furtar residência em Nova Venécia. 2 homens de 22 e 25 anos foram detidos por policiais militares do 2º Batalhão após tentar furtar uma residência em Nova Venécia. A ação aconteceu por volta de 12h30, quando os suspeitos invadiram uma casa no bairro São Francisco com o intuito de cometer o crime de furto. O morador chegou no momento em que 3 indivíduos pulavam um muro para fugir. E já tinham entrado, estavam fugindo. A equipe da rádio patrulha da 1ª Companhia, que realizava patrulhamento no bairro, foi solicitada pelo morador, que seguia os suspeitos com seu veículo. O morador foi atrás.
De imediato, os militares iniciaram o acompanhamento e capturaram 2 criminosos na entrada do bairro Dom José Dalvi, sendo que o terceiro fugiu por uma mata. Na residência havia 2 mochilas, uma com pertences que seriam subtraídos e outra contendo ferramentas utilizadas para entrar na casa, como porquês, chave de fenda, palhadeira, além de 2 cápsulas deflagradas. Puxa vida, será que deram tiros? Foi dada a voz de prisão. A dupla foi encaminhada com os materiais apreendidos à delegacia de polícia judiciária. Essa ocorrência foi de 18 de novembro de 2020. Deixa eu ver, não tenho mais tempo? Opa, acabou meu tempo! Acabou meu tempo! Puxa vida! Então vamos chegando ao final. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição dominical. Domingo, 22 de novembro de 2020. Boa missa para todos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus para todos vocês. Shalom, bom domingo!